Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Barbosa, Cleiton e Alex Telles são punidos em julgamento por briga no Flamengo e Botafogo. Ferdi anuncia novos horários para a última rodada do Campeonato Carioca após reclamações sobre forte calor no Rio de Janeiro. Vai ficar ou não? Pulgar falou sobre a sua permanência na Gávea. Al-Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr. A nova ameaça para contratar Wesley se aproxima ferozmente. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A Ferdi divulgou na manhã dessa quarta-feira os novos horários dos jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Com Flamengo e Volta Redonda matematicamente já classificados para as semifinais, as duas vagas restantes serão conhecidas nesse domingo. No sábado, Flamengo ou Volta Redonda vai ficar com o título simbólico da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca, do estadual. Na última rodada, 7 times sonham com as duas últimas vagas: Botafogo, Fluminense, Vasco, Maricá, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e o Madureira. A boa notícia é que depois de tantas reclamações por causa desse intenso calor que afeta o Rio de Janeiro, a Ferdi já havia anunciado que todos os jogos passariam para depois das 18 horas, horário de Brasília. Antes da mudança, alguns jogos seriam realizados às 16 horas e às 16h30, quando ainda há muito sol e o calor é fortíssimo. Com os novos horários, as partidas que acontecerão mais cedo estão marcadas para as 18h30, horário de Brasília. No sábado, vamos ter Flamengo e Maricá às 19 horas no Maracanã. Boa Vista e Volta Redonda se enfrentam em Bacaxá às 19 horas. Sampaio Corrêa e Portuguesa às 21h15 no Lourival Gomes. No domingo, Vasco e Botafogo às 18h30 em São Januário, Fluminense e Bangu às 18h30 no Maracanã e Nova Iguaçu e Madureira às 18h30 no Jânio Moraes. Enquanto isso, as datas e horários dos jogos da Copa Rio Feminina também mudaram pela mesma razão. A Ferdi adiou a segunda rodada da Copa Rio Feminina, marcada para essa quarta-feira, dia 19, por causa da forte onda de calor. As partidas entre Flamengo e Botafogo, na Gávea, e Pérolas Negras e Vasco em Cachoeiras de Macacu, que aconteceriam nessa quarta-feira às 15 horas, foram canceladas e vão ser remarcadas pela Ferdi. Além disso, os jogos da terceira rodada nesse sábado entre Botafogo e Pérolas Negras e Vasco e Fluminense mudaram de horário e vão começar às 9 horas da manhã, horário de Brasília. O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o TJDRJ, julgou na tarde dessa quarta-feira os denunciados pela confusão generalizada no jogo Flamengo e Botafogo da semana passada. Enquadrado por agressão, o zagueiro Cleiton do Flamengo pegou a maior punição, porque apesar de ter sido julgado no mesmo artigo, o zagueiro argentino naturalizado uruguaio Barbosa teve uma pena menor por não ter acertado o soco que tentou dar no Bruno Henrique. Absurdo isso. Se ele acerta, ele era punido. Para com isso, que vale a intenção. Mas o procurador do Tribunal de Justiça, André Valentim, vai recorrer dessa última decisão, com certeza. O Cleiton pegou a pena mínima em casos de agressão consumada, 4 jogos. Como já cumpriu um, ele só volta a ser opção do Flamengo numa eventual final do Campeonato Carioca. Já o Barbosa levou um gancho de 2 jogos, ainda ficou sem dente, assim como o Alex Telles, que participou daquela confusão no túnel de acesso ao gramado. A dupla, que já cumpriu um jogo, vai ficar de fora do clássico contra o Vasco no domingo, mas pode voltar na semifinal, seja do estadual ou da Taça Rio. Vai depender em qual fase o time vai se classificar. E a boa notícia
é que o Gerson, que havia sido denunciado no artigo 250 por praticar ato desleal ou hostil, foi absolvido por apenas ter tentado separar a briga entre o Barbosa e o Bruno Henrique, no entendimento daquele tribunal. O meia já cumpriu a suspensão automática contra o Vasco na rodada passada e pode sim enfrentar o Maricá nesse sábado, valendo o título da Taça Guanabara. O árbitro da partida, Bruno Mota Correia, também foi absolvido, assim como o do VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que havia sido suspenso preventivamente por uma liminar durante 30 dias em razão da não expulsão do De La Cruz por aquela cotovelada no Matheus Martins. Com essa decisão, os dois profissionais estão aptos a participarem dos próximos jogos do Campeonato Carioca. Essa aqui é muito legal, dá só uma olhada. O mini estádio do Flamengo, no Ninho do Urubu, está tomando forma, né? E o clube já finalizou a obra no gramado. A grama 100% natural já foi colocada no campo, que tem as dimensões oficiais. Os próximos passos são o alambrado, a arquibancada e os vestiários. O clube já começou a levantar a estrutura ao redor do campo, que vai abrigar uma arquibancada para cerca de 2.000 pessoas do lado direito, 3 vestiários do lado esquerdo, incluindo um para a arbitragem, e um alambrado atrás dos 2 gols. O projeto inicial prevê também uma estrutura com cabine ao lado da arquibancada para a transmissão dos jogos e um placar eletrônico do lado dos vestiários. Inicialmente, a ideia era utilizar grama sintética para reduzir o desgaste, mas, graças a Deus, o planejamento mudou e o gramado vai ser mesmo natural. O mini estádio foi idealizado com o objetivo de receber os jogos da base e do futebol feminino. Ainda não há uma previsão para a conclusão dessas obras. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce mais rápido o nosso canal e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Em enquete esta semana no GE, o Léo Ortiz e o Danilo receberam mais de 47% dos 2.360 votos na pesquisa interativa, que durou cerca de 48 horas. Essa dupla começou como titular na vitória por 1-0 em cima do Botafogo pelo Carioca. A então tradicional dupla Léo Ortiz e Léo Pereira foi a segunda opção mais votada, com 30% das escolhas. Ainda não tem nada definido. A concorrência entre eles vai elevar o nível. Alguns vão ficar bravos comigo, mas eu acredito que o campo fala. Se os 3, Ortiz, Léo Pereira e Danilo, estiverem insubstituíveis, eu vou ter que jogar com os 3. Mas com tantos jogos, todos vão jogar, disse lá o treinador na coletiva após a vitória em cima do Vasco. Além de nomes já consagrados, o Felipe Luiz ainda tem à disposição jovens da base. Cleiton e João Vitor. O primeiro tem 21 anos e já está integrado ao profissional há algum tempo, mas o jovem de 18 anos ganhou espaço em 2025, quando foi abraçado pelo treinador desde a pré-temporada. E quem corre por fora é o zagueiro Iago. O xerife e capitão do Sub-20 está 100% integrado à base. Campeão sul-americano com a seleção brasileira da categoria no último final de semana, ele está inscrito e é um dos principais nomes do Flamengo na Libertadores Sub-20, que começa em março, no Chile. Apesar de ainda não ter conquistado espaço no profissional, o jogador é observado e já recebeu elogios do Felipe Luiz, que também o treinou na base e usa o Carioca como uma extensão da pré-temporada e já utilizou diferentes formações na sua zaga e mudou também em diversos momentos. Léo Ortiz e Léo Pereira formaram a dupla mais utilizada, 3 vezes, mas o treinador também variou Danilo com um deles. Além de Cleiton, João Vitor e Cleiton atuaram em uma ocasião. Aí eu te pergunto, qual a dupla de zaga perfeita para o Flamengo, na sua opinião? Não pode colocar os 3, são só 2. Coloca aí que eu quero saber.
O chileno Eric Pulgar deu recentemente o sinal verde para negociar a renovação do seu contrato com o Flamengo. Em processo de negociação, ainda conversando com o clube, o chileno se diz muito feliz com o Felipe Luiz no comando do time. Mas para prorrogar o contrato, que se encerra no final desse ano, o clube vai precisar dar uma boa valorização financeira para o jogador. O volante tem um dos menores salários entre os jogadores do meio de campo. Em termos de comparação, o chileno ganha mais apenas do que quem subiu da base. Ele é o titular absoluto do Felipe Luiz e o treinador o considera imprescindível para esse estilo de jogo. Ele é nível Barcelona, foi o que o Felipe falou. Eu estou muito feliz aqui. Recentemente estive com a minha família também e acho que isso é um plus, a visita deles. Aqui no Flamengo, eu estou feliz com o estilo de jogo do Felipe, que é bastante confortável e super adaptável. A força e a união desse grupo fazem você se sentir confortável e feliz, comentou em vídeo divulgado pelo clube. Em 2025, o Pulgar jogou em 5 jogos, sendo 4 como titular. O chileno começou no banco contra o Botafogo no Carioca, em jogo que o Felipe Luiz utilizou um time misto. Na formação no meio, o volante jogou ao lado do De La Cruz e do Gerson na maioria das partidas, mas também jogou ao lado do Everton Araújo. No clube desde 2022, o Pulgar se tornou titular absoluto do time a partir da chegada do Jorge Sampaoli, em abril de 2023. E desde então, não saiu mais da formação considerada titular. Ao todo, o chileno soma 104 jogos com a camisa do Flamengo, com 2 gols, 9 assistências e 5 títulos. Libertadores e Copa do Brasil de 2022, Carioca e Copa do Brasil 2024 e a Supercopa do Brasil de 2025. Foi divulgado nos últimos dias que o BAP já deu o seu ok e agora o diretor de futebol, José Boto, está muito empenhado e confiante na renovação com o chileno. E para isso, já assinou com um reajuste salarial na casa de R$ 1.300.000 de salários mensais e um contrato de pelo menos mais 2 temporadas. E está aguardando somente a chegada do seu novo empresário no fim desse mês para fechar de vez a sua renovação, que já se arrasta desde os tempos da gestão Landim. O lateral direito Wesley tem rendido várias propostas, só que o Flamengo segue irredutível e fala oficialmente em vender o lateral de 21 anos somente depois de encerrar o Mundial de Clubes da FIFA em junho. O lateral direito entrou no radar de grandes clubes europeus, incluindo o PSG, o Barcelona e o Zenit. A equipe francesa, lidera pelo empresário e sheik Nasser Al-Khelaifi, pode apresentar aí uma proposta oficial ao Flamengo na próxima janela de transferências. Wesley já havia sido alvo de uma oferta de 30 milhões de euros, 180 milhões de reais aproximadamente, do Zenit. O mundo árabe sinaliza que chegará forte atrás do Wesley. O camisa 43 está bem ranqueado na lista de possíveis contratações dos 4 principais clubes da Liga Saudita, que mudaram seu foco para jogadores jovens promessas mundiais. Al-Ahly, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Nassr, o fundo soberano que comanda as 4 equipes da Arábia Saudita, prepara uma relação de 10 a 20 jogadores por continente. O camisa 43 do Flamengo aparece como alvo principal para o negócio aqui na América do Sul. As propostas da Liga Saudita pelo Gerson e pelo Wesley podem ser semelhantes. A diretoria rubro-negra não quer negociar agora por conta do Mundial de Clubes no meio desse ano, mas estará disposta a ouvir ofertas depois do término dessa competição tão importante. O Bola VIP Brasil noticiou que mesmo com o assédio de clubes poderosos da Arábia Saudita, o Wesley não prioriza tal mercado para a sequência da sua carreira no futebol, pois o seu grande desejo é jogar na Premier League ou na La Liga da Espanha. E o seu foco agora é a seleção brasileira.
Antes de terminar esse nosso programa dessa manhã, eu quero mandar os parabéns pro filho do meu amigo Betão do Remo, gente finíssima, o João Pedro, flamenguista roxo, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, João Pedro, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, João Paulo. Tamo juntos, meu querido. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!